A prospecção morreu. Esse negócio de ficar ligando para o cliente, isso é coisa do passado. E provavelmente você já ouviu isso, mas será que é verdade? O nosso objetivo hoje é desmistificar algumas dessas crenças e te entregar um guia o mais prático possível para prospectar e conseguir novos clientes de forma prática e o mais fácil possível. Para me ajudar nessa jornada, na verdade, para conduzir essa jornada, hoje eu recebo com muito orgulho um dos maiores especialistas nesse assunto, Hélio Lima, CEO da Haas Prospecção. Hélio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo de altíssimo nível, porque eu não estou sozinho. Eu também tenho aqui como uma companhia, até para aprofundar um pouco mais o assunto, e também podcaster, Lucas Axel, coordenador de pré-vendas da Zor. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. É verdade, é verdade. Eu quero que você contribua com o máximo de experiência possível a gente aprofundar nesse assunto, que Com certeza. Tão interessante e, de uma certa forma, ultimamente até polêmico, né? Hélio, nesses 25 anos prospectando, o que mais mudou? E já me conta também um pouco mais da sua história, né? A gente estava falando aqui agora há pouco, né, que o tempo passa, né, o tempo vai passando. Eu, desde muito garoto, passando por empresas como Atento do Brasil, Itaú, né, Sascar, Rastreadores, são empresas que eu sempre fui a pessoa envolvida no processo de busca de clientes, né? Porque quando você entra numa empresa, você tem ali dois caminhos, né? De administrar o que já foi conquistado e o que buscar o que ainda não está na carteira. E eu sempre fui o cara de buscar. E aí hoje, mas enfim, o inglês é muito usado, né? Então o pessoal começa a falar hunter, farmer, enfim. Mas eu sempre fui o cara de buscar novos clientes, né? Então essas empresas que eu citei, eu sempre tive aquela missão partindo de uma lista, né, que hoje a gente chama de ICP, Ideal Customer Profile. Nós chamávamos de clientes potenciais, né? E aí você bater aquela lista junto com um discurso, que hoje a gente fala pitch de vendas. Mudou o nome, mas na essência... Na essência é a mesma coisa. É isso que eu já quero começar a trazer aqui, né? Porque um dos grandes desafios hoje que a gente tem é perceber as palavrinhas inglesadas, o jeito diferente de apresentar as coisas, mas que fundamentalmente é a mesma coisa, prospecção ativa, né? Colocar um discurso que conecte com a tua dor, né? Com o teu momento, com o teu objetivo, não com o meu, não com a minha necessidade. Não com o que eu preciso, não com a minha meta, não com a minha empresa, não com a minha marca, mas é sobre você, né? Sempre foi assim em todas essas empresas que eu passei, né? A gente fez eu não chamava de departamento de prospecção, eu chamo de pré-vendas agora, né? Mas a gente fez José Eduardo, Marco Antônio, André, Peixoto, Cristiano Macedo, Sandro Azevedo, Gilberto, que hoje é meu sócio na Haas, né? Juscelio, são nomes muito conhecidos no mercado de rastreamento. E a gente, sem saber, a gente montou uma área de pré-vendas. A gente vendia rastreador por fax, né? Se assinava o contrato, mandava o fax para mim. O Eduardo batia a meta 5h20, 5h40 estava chegando meu fax, né? Para bater a meta, né? Para competir com ele ali. Mas eu não chamava isso de pré-vendas, nem de SDR. BDR. Eu era vários outros nomes. Entendeu? Sales Development Representative. Olha só que bonito. Eu era o cara de buscar negócios, cara. Eu precisava vender, mas eu não podia ligar para quem já estava em casa, certo? Eu tinha que conquistar novos clientes. E aí, daí, o tempo foi passando, né? O ponto que você trouxe que não mudou, assim, é tão relevante e cristalino, mas no meio desse monte de coisa em inglês a gente acaba se perdendo. Que é conseguir despertar a atenção e gerar valor, de fato, para o cliente. Mas você também fechava o negócio ou não fechava? Antes? Fechava. Eu acho nessas experiências que eu estou citando, sim, eu era hoje Inside Sales, né? Então, o vendedor ponta a ponta, né? E aí o interesse pela qualificação de leads, propriamente dito, é porque em algum momento da minha carreira eu
eu representei aqui no Brasil empresas de fora, NRS Gateway, né? E Classic Components, né? São empresas que eu fazia trabalho de prospecção para eles aqui. Classic Components, eu prospectava linha de chão de fábrica lá para fabricação de automóvel. Componentes eletrônicos, resistor, capacitor, indutor, enfim. E eu era o cara de desenvolver negócios para essas empresas aqui no Brasil. Só que a venda era tão complexa, Carlos Ismério, um abraço aí pro Carlos, deve estar assistindo, depois vai assistir. A venda tão complexa que eu não tinha condições para vender, né, o processo. Porque se eu fosse vender, o ciclo de aprendizado seria muito extenso, né? E aí eu também, sem saber, olha só que legal, né? Eu desenvolvi um framework de qualificação, que hoje a gente chama de Spin Selling. O que mais aí? Métodos, né? Métodos de framework de qualificação. E a minha ideia, a minha meta, na verdade, nesse momento, não era vender. Era trazer para a mesa de negócios. E aí foi legal você trazer esse ponto, porque, pessoalmente, eu acho que isso é vender. Também, claro. Você não vai assinar, talvez você não vai fechar o contrato, mas ele comprar a ideia de que tem que ir aparecer, porque ele percebeu que tem valor, pô, isso não é vender? Como, né? A gente às vezes acaba no termo se confundindo. Mas, Lucas, todo mundo já te conhece. Você é de casa, digamos assim, já esteve aqui num outro episódio específico, um livro muito bom. Se apresenta um pouco e conta da sua perspectiva como é que você vê essa transição. O Hélio contou da época de quando ele fazia isso por fax, e ele praticamente construiu. Você já entrou no mercado no momento onde esses termos já estão mais evoluídos. Como é que você percebe essa diferença e da sua trajetória também? Legal. Eu contei um pouquinho sobre minha trajetória lá com a conversa com o Baratella, né, que nós tivemos a última vez. Mas hoje eu atuo, né, como você falou, como gerente de coordenador de pré-vendas na Zorro. Então, coordeno todo um time de SDRs, são 7, 8 SDRs que hoje nós temos. Ajudei a construir um processo também do BDR, né, que hoje ele faz o trabalho de prospecção também para Key Accounts, né? E ajudei também na construção de uma nova área que seria um ADR, que seria um SDR, seria um pré-vendedor, mas ele vai trabalhar apenas com as contas que já são clientes ali da Zorro e que tem interesse em outras possibilidades. Então, ele vai fazer todo o trabalho também de qualificação, de prospecção dentro da base, mas ele agenda para os gerentes de conta, né? Para os CS, né? Para eles poderem fazer essa tratativa. Isso vai ser um bate-bola super legal, só dando uma pontuando aqui, porque falou prospecção, a maioria das pessoas que está escutando está pensando em cliente novo, que eu nunca vendi, que está lá longe. Mas talvez tenha oportunidades que estão mais perto aqui, que mesmo assim a gente não está pegando. Mas vamos lá que nós vamos entrar nesse negócio. E assim, desde quando eu entrei, né, nesse mundo de pré-vendas, mudou muita coisa em relação a ferramentas, em relação a métodos. Sempre está, como ele falou, né, sempre vão aparecendo coisas novas, né, novos métodos. Mas o fundamento, mas a ideia principal é a mesma, né? É qualificar aquela demanda, prospectar novos clientes, qualificar e passar esse bastão para o time de vendas. Então, assim, a grosso modo, nada mudou, né? Mas se a gente for olhar no detalhe, sempre tem uma coisinha nova, olha, tem uma forma nova de fazer uma pergunta, eu vou tentar mudar aqui essa nomenclatura e cria-se um novo processo, né? Um novo método de qualificação, né? Então, e assim, até de aproximação também. Exato. Né? O pessoal está falando de vídeos curtos agora. Exato. Esses dias eu vi uma postagem de uma menina no LinkedIn que ela estava justamente falando sobre isso, né? Que ela utiliza videochamada, ou, aliás, vídeos curtos, né? Para poder fazer essa prospecção, essa apresentação, e ela conseguiu ter um engajamento legal. Só que, assim, tem muitas pessoas que tentam sempre replicar exatamente o que está sendo passado. Elas não adaptam para o mercado dela, não adaptam para a realidade, não adaptam para aquele tipo de cliente que ela está prospectando, porque muitas vezes, né, dependendo do setor que você prospecta, trazer aqui para a Zorro, nós trabalhamos com diversos segmentos. Então, se eu usar isso para diversos segmentos, eu vou saber qual está dando certo, qual que não dá. Agora, tem empresas, por exemplo, que são muito nichadas. Então, de acordo com isso, né, alguns tipos de abordagem, eles não vão dar certo, né? Então, é legal sempre personalizar. Isso, o Hélio sempre traz isso, né, nas conversas que a gente tem. É legal você sempre
sempre trabalhar de uma forma muito personalizada, não tratar pessoas diferentes de forma igual, né? Então esse é o... Não, eu estou aqui como um aprendiz, meu caderno está aberto, vou anotar várias das coisas que vocês estão falando, mas quase que vocês, na apresentação, já responderam uma pergunta central que eu comecei falando. Será que é verdade que a prospecção morreu, de fato? Porque se eu abrir agora a rede social aqui, o que vai mais ter é um guru falando que esse método não funciona, que agora só o meu que funciona. E aí isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona, só o meu que funciona. E a prospecção outbound, né? Contextualizando outbound, você vai até o cliente, talvez seja a das que mais sofreu o ataque do tipo, isso não funciona, ninguém atende o telefone, não adianta, não precisa. E eu não sei se é por falta de eficiência ou se é porque o cara está com dificuldade de fazer, porque não sabe necessariamente como é que faz. Minha pergunta para você é, a prospecção outbound ainda é um pilar relevante para conseguir novos clientes? Se sim, qual que é o caminho? Por que está, né, nessa questão toda? Eu vejo o outbound, ele absolutamente indispensável, seja lá o tamanho da tua empresa, a linha cronológica da tua empresa. Porque eu tenho uma empresa de prospecção, pré-vendas terceirizada, e a gente atende desde do microempreendedor individual, que saiu do programa Startup São Paulo, lá do Sebrae. Esse sujeito, ele não emitiu nenhuma nota. E ele precisa de clientes. Ele tem uma ideia boa, às vezes ele tem caixa, mas ele não tem um mercado. E ele não tem nem a sensação, a percepção de aceitação do mercado. Ele não tem isso. Então ele usa do processo de prospecção ativa, do outbound, para perceber isso também. E ir ajustando o seu discurso, a sua solução, o seu produto, enfim. E na outra ponta, a gente atende empresas com 15 anos de mercado, com filiais aqui no Brasil. Não é matriz aqui no Brasil. Aqui no Brasil os caras têm filiais. Os caras são de fora. Os caras estão abrindo negócios aqui na América Latina, América Central. E o cara está buscando o outbound, né? Então, olha a diferença de universo e a diferença de desafio e a diferença de momento. E os dois estão falando de outbound, né? Então, eu não vejo um outro caminho para você tanto perceber o mercado. Buscar negócios é absolutamente básico, né? Você tem que prospectar. Você não está prospectando, você está perdendo para o teu colega, para o teu concorrente, né? Agora, para você conhecer o mercado e a percepção dele para com a sua empresa, a sua marca, se você não estiver prospectando de alguma forma, em algum momento você vai ser, né, ultrapassado. Mas assim, é muito rápido, né? É muito rápido. E um viés que te ajuda, uma ferramenta que te ajuda, é sem dúvida a prospecção ativa, né? O outbound. Sim. E aí, por prospecção ativa, a gente está falando aqui de ligação telefônica? Porque eu acho que esse que é o mais questionado, né, Lucas? Eu acho, eu estava falando aqui, estava pensando, eu vejo muito o pessoal batendo no cold call, né? Sim, sim. O pessoal bate muito no cold call. Vale até contextualizar agora, né? cold call. Não. Acho que desde quando começou. Eu acho muito engraçado, porque o LinkedIn funciona para todo tipo de prospecção? Resposta, não. Não? Fala mais. Se você atende um projeto que o objeto de prospecção é estabelecimentos porta aberta, padaria, será que o dono da padaria vai estar no LinkedIn? Já começou, né? Será que a padaria é um lead qualificado? Quanto uma padaria bem localizada em São Paulo movimenta? Qual a quantidade de produtos que ele vende? Qual a quantidade de parceiros que ele tem? Você vai mandar mensagem automatizada para esse cara no LinkedIn? Não tem o menor sentido, né? Então eu vejo muita gente falando, não, porque o melhor caminho, o único caminho é a prospecção automatizada via LinkedIn, via ferramenta de automação. Depende muito de quem você está prospectando. E de modo que, se você usa a ferramenta de automação para falar no agronegócio, depende, dentro de um ecossistema, de um mercado, pode ser que a pessoa de compras
tenha uma cultura de utilização de e-mail e LinkedIn, e aí você não tem nem como chegar a ela sem um processo de automação por perto. Porque se você vai para o cold call direto, você não avança, dependendo do tamanho da empresa, né? Então você precisa estar com os dois processos rodando com algum tipo de excelência, né? Então, forçar uma situação para se aproximar de um ICP que não conecta com aquela solução é que é o erro, não é o cold call, não é a automação, né? É quem é o teu ICP, qual é o mercado que você está prospectando, né? E aí você entender o omnichannel, né? Quais são os canais para chegar nesse setor. Será que o cold e-mail funciona para todos os setores sem qualquer exceção? A resposta é a mesma, não. Tem campanha de cold e-mail que a gente roda com 1% de resposta. Eu preciso mandar 20 mil e-mails para ter 1% de resposta. E tem canal que eu prospecto que, se eu não usar o cold e-mail e só usar o cold call, eu não consigo chegar em ninguém. Então, respondendo aqui, que eu tô construindo na minha cabeça, eu prometi no início do episódio que a gente ia fazer um guia de como prospectar hoje para ter eficiência. Talvez o primeiro passo não é ferramenta, não é telefone. Não é nem o processo. É quem eu estou prospectando? Qual é o meu desafio? E será que funciona também eu prospectar todos os ICPs possíveis para minha solução? Nem esse é, talvez, o início, o começo, né? Porque para cada, sobretudo soluções mais generalistas, por exemplo, seguro, né, soluções de seguro, você conecta com grandes empresas e pessoa física, né? Mas a prospecção é muito diferente. Para o mesmo segmento, para a mesma solução. Então, por isso que o conceito de campanhas ele vai um pouco melhor, né? Porque para cada um dos ICPs que conecta com a tua solução, você precisa fazer uma campanha personalizada. Vai ter campanha que o cold call vai ser a sua linha de entrada, né, o seu canal principal, e vai ter campanha que o cold call não vai ser nem usado. Uma das coisas que ajudou muito, tem ajudado muito o nosso time, né, nessa organização, que, como eu falei antes, né, a Zorra vai acabar atendendo diversos tipos de empresas, portes, tamanhos. Então, para a gente poder ter esse entendimento, hoje no time de pré-vendas a gente tem uma planilha, né, um controle ali que a gente faz em time, né, quando a gente vai fazer os estudos em time, a gente criou uma matriz de prospecção segmentada. Então, como são vários produtos, né, eu tenho não só o CRM, eu tenho o Zorro Desk, eu tenho o Workplace. Então, cada ferramenta dessa, cada grupo de SDRs que trabalha com esses produtos, eles fazem dentro dessa matriz de prospecção segmentada, eles dissertam, eles falam um pouquinho sobre quais são os segmentos que têm mais aderência, quais são os canais principais que têm uma maior taxa de conexão, qual é o tipo de abordagem que eu falo com esses caras, quais são as empresas que atendem mais ou que mais procuram. Hoje a nossa operação, ela é pelo menos 100% ou quase isso inbound marketing, né? Eu tenho uma SDR, que eu inclusive comentei no episódio passado, que ela começou a testar essa prospecção pelo LinkedIn para algumas contas e deu super certo para ela. Ela conseguiu trazer já algumas vendas através da prospecção ativa. Então, assim, eu deixo muito aberto. Ela é SDR, ela trabalha com inbound marketing, mas ainda assim ela faz a prospecção para que ela possa se desenvolver ainda mais. Então, com isso, ela conseguiu, através dessa planilha segmentada, ela conseguiu entender qual é o tipo de abordagem que eu preciso fazer, qual é o tipo de mensagem que eu preciso enviar, qual é o tipo de ligação que eu preciso fazer para esse cara, em que momento, qual horário. Então, isso tudo a gente tem detalhado dentro dessa matriz de prospecção segmentada. Então, óbvio, você não precisa fazer numa planilha, você pode colocar isso de uma forma um pouco mais estruturada, né, dentro do seu processo, para você entender, antes de fazer a prospecção, todos esses pontos que o Hélio falou, né? Então, você consegue ter um entendimento melhor. Eu estou pensando na pessoa que está escutando a gente. Primeiro, eu falei que tinha morrido a prospecção e depois a gente começou a sofisticar um pouco. Falou, opa, peraí que o negócio é muito mais profundo, que começa para quem que eu estou vendendo de fato, ou a pessoa que eu estou me conectando. E você trouxe um ponto, depois da campanha, que você, né, trouxe os detalhes. Como é que quem está escutando a gente pode, primeiro, identificando o primeiro passo ali, né? Identificando quem que eu vou abordar, equilibrar, e aí não vou nem falar da campanha, porque pode ser um pouco mais complexo, mas equilibrar o tipo de abordagem. Pô, vou fazer por telefone, vou fazer por e-mail primeiro. Como é que na operação o líder que está escutando a gente pode dar um passo, sabe?
Agora eu já sei quem é. Como que eu sigo? Eu acho que o teste por período, ele é um caminho Ótimo. quase que definitivo para definição de estratégia, tá? Você vai colocar ali um período e um tamanho de lista, uma quantidade de empresas e perceber os canais. E aí você tem que testar mesmo, né? Hoje, para você prospectar para a tua empresa, você tem basicamente 2 caminhos, né? Ou você pega para fazer ou você terceiriza como empresas como a minha, por exemplo, né? Quando você terceiriza o seu processo conosco, a gente faz exatamente isso. E a gente chama esse trabalho de inteligência comercial, né? Então, a prospecção ela começa tão depois, por isso que a gente fala para os nossos contratantes, fala, cara, a prospecção é a parte final do teu processo, né? O onboarding, a inteligência comercial, a curadoria em cima da lista, quem é o teu ICP, porque o teu ICP, sendo uma indústria e conectando com você de forma mais efetiva no cold call, não quer dizer que é a mesma conexão de janeiro a dezembro, porque até isso é sazonal. Entendeu? Então, só que esse trabalho de inteligência comercial parece, para sair um pouco do inglês aqui, né? Porque aí, nossa, o pessoal gosta de fazer um show, né? E aí o pessoal da nossa audiência vai falar, pô, Hélio, mas eu não tenho uma empresa de prospecção, eu não posso nem pagar por isso. Eu sou solo aqui, eu tenho eu e meu sócio. O que eu faço, né? Você vai fazer uma lista ali de pelo menos 300 empresas, né? Vai dar um período ali de 1 mês para você fazer esses contatos e testar esses canais, né? Tem soluções, inclusive na Zorro, de envio de e-mail, inclusive gratuito por um tempo, né? Uma quantidade, por exemplo. E aí você vai testando esses canais, esse omnichannel, né? Quando a tua empresa já tem uma situação, aí ela procura a terceirização, que em tese vai agilizar esse processo, porque a gente já rodou esse processo para várias outras empresas, então a gente percebe em tese o que vai mais rápido para a tua empresa, baseado no que a gente já atendeu. Mas eu diria isso, queria até ouvir o Axel. Eu acho que é tentativa por um período, né, para você definir tua estratégia. Eu acredito que esse também seja o caminho, tá? É teste. Tanto que dentro de... Se você for usar ferramentas, tem ferramentas que te disponibilizam isso, né? Você fazer o teste AB, né? Então, vou testar uma campanha para ver se dá certo, se eu vou ter um retorno. Testa as ligações. Teve um conteúdo que a gente gravou faz muito tempo num outro projeto que eu tive, que era o Lead Com Isso. Era um projeto sobre pré-vendas. E um dos temas que a gente abordou nesse tema, inclusive foi com a Karine Kaminski, Vini Cunha, o Jonathan Firmiano, e falando justamente sobre o cold call ter morrido. Né? Então, assim, como eu falei antes, é uma coisa que já vem se falando há muito tempo, sim, mas eu acho que a ligação ela é primordial. Né? Dentro desse processo de comunicação, dentro desses testes, você primeiro coloca ali para rodar. Eu, Lucas, né? Acredito que talvez esse seria o melhor caminho. Colocaria as ligações de prospecção para poder rodar primeiro, e aí depois você vai trabalhando isso dentro de outras campanhas de marketing, né? Para poder ir gerando mais demandas e fazendo esses testes para ver se dá certo ou não, e por outros canais também. Então, para mim, dentro do outbound, a ligação ela sempre reina, né? Então, é isso. É curioso porque... Eu não vou ficar em cima do muro, me desculpa. De 39 projetos que a gente roda, 70% do que eu entrego de leads qualificados para 39 projetos ao mesmo tempo que a gente roda, em 14 segmentos diferentes, é cold call. Sim, e eu ia, não com a mesmo repertório, mas pesquisa, dado de pesquisa. Tem uma pesquisa que eu adoro, cito ela várias vezes, que entrevistou 700 compradores por um período específico e milhares de perguntas interessantes. Uma qual foi o canal que te trouxe para a reunião, na primeira reunião? 70% telefone, hoje. É isso. Mas as pessoas, de maneira geral, criticam, e aí a gente está começando a desmistificar aqui. E eu quero ir além da crítica para mostrar também como é que faz, né? Porque aí é o objetivo educativo aqui do programa. Tem um monte de coisa que mudou, né? A gente falou. Mas o que não mudou? Digamos assim, eu quero... O telefone é um canal, tem outros que surgiram, e aí eu quero que você me
esclareça um pouco como é que eles se relacionam agora. Não é mais, eu acredito, só o telefone. Se eu só ligar, não funciona, você acabou de explicar. Como é que eu combino essas coisas de forma mais eficiente, sabe? Puxa vida, talvez eu fale uma coisa, a audiência vai falar, caramba, mas é assim, falta de qualidade é falta de qualidade sempre, em qualquer canal. Né? A gente tem Parece simples, mas não é simples. Mas não é simples. Não é não. Porque às vezes não é o teu processo, é a falta de qualidade ali do teu speech mesmo. Só que isso nos leva a uma outra situação que eu não acredito muito nela. Né? É a percepção de que sempre o problema é o SDR. Sempre o problema é a abordagem. Sempre o problema é a ferramenta. Sempre o problema é o CRM, porque é muito complexo. Sempre o problema é o mercado. Né? Eu não gosto muito desse movimento, porque você pode ter uma ferramenta boa, um SDR muito bem treinado e todos esses canais funcionando com qualidade, com uma solução que é mais do mesmo, que é commodity, que não apresenta nada de relevante que te coloque um senso de urgência para ir para uma reunião comigo. É o software cujo o diferencial competitivo é uma equipe de qualidade. Gente, que diferencial competitivo é esse? Já ouvi isso esse? 70 mil vezes, o cara tá pensando. Todo site de software, sem qualquer exceção, inclusive dos nossos contratantes, porque a gente fala isso para eles, eu vou lá no diferencial competitivo do site, tá lá, equipe altamente qualificada. Puxa vida, você vai para uma reunião comigo porque a minha equipe é qualificada? Não. Então, eu acho que a falta de qualidade, ela permeia as reclamações, o movimento de que não funciona mais, o movimento de que é culpa do SDR, o movimento de treinamentos excessivos, não. É a cultura do investimento cada vez maior em treinamento, né? É claro que a gente precisa de treinamento, isso é óbvio. Mas às vezes o produto, né, ele não tem diferencial competitivo. Então você vai fazer o melhor e-mail da sua automação, ele não converte. Você vai ter o melhor speech e só vai servir para... Hélio, parabéns pela sua abordagem. Não tem o menor interesse na sua solução. Muito boa essa abordagem. Adorei, mas obrigado. Não tem o menor interesse de pôr reunião com você, cara. Tô bem feliz aqui, entendeu? Então, cara, legal. Acho que a gente tem que ter muita qualidade em qualquer que seja o canal. Mas eu vejo também... se você me perguntar qual é a maior dificuldade hoje da Haas, é essa, né? É prospectar commodity. A gente só prospecta coisas assim que o mercado já está extremamente saturado. Então, eu acabei de falar do cold call aqui, a menina dos olhos da Haas a gente tem um departamento de automação, só para automação, né? A menina dos olhos da Haas é isso, junto com o cold call. Porque o cold call na Haas já é uma realidade. Né? 70% da minha conversão em reuniões, né? Em 10 anos aí que a gente está no mercado, essa conta eu tenho, tá? São 5.000 reuniões agendadas, né? 70% é cold call. Então a menina dos olhos da Haas é o processo de automação. Falo lá com o pessoal da Zorro, eu estou muito em cima de automação, né? Mas eu acho que falta de qualidade é falta de qualidade sempre. Não interessa qual é o canal, qual é a solução, não interessa. É falta de qualidade. Você entra no LinkedIn hoje, você dá risada das automações que você recebe. É problema de automação? Não. É a qualidade. Exato. Inclusive, eu recebi esses dias uma automação me convidando para participar de uma reunião de um dos produtos que a gente vende na Zorro. Opa. Então foi... E aí tem casos como esse, tem um monte, assim, Exato. Tem um específico de uma escola super grande que recebeu o contato de uma outra escola e aquilo virou uma confusão danada. Mas eu fiquei super curioso quando você trouxe, até quero o Lucas também entrar nessa conversa, que você citou muitas reuniões, o que a prospecção está vendendo é reunião, né? É a pessoa entrar ali a princípio e depois ter um segmento. O canal, eu entendi que é a combinação deles, mas que tem alguns que são prioritários, porque a pessoa está dependendo do perfil. Mas a motivação, pegando nesse gancho aí do diferencial competitivo, o que o cliente hoje espera
para comparecer numa reunião? Talvez é a melhor pergunta do programa, né? É a pergunta de 1 milhão aí, né? Porque se todos nós tivéssemos isso na mão, talvez nem empresa de prospecção ia existir, né? Todo mundo ia resolver. Mas a gente acredita em dor, benefícios, gatilhos e cases. Por uma dessas portas, eu consigo botar você numa mesa comigo, né? Então, assim, se eu entender a sua dor e eu tiver o remédio, pô, você vai me dar uma oportunidade. Você tá com dor, né? Então, é um viés bem importante. O benefício é assim, eu tenho que ter uma barganha já no momento de prospecção. Eu vejo muito pessoal falando assim, não, vamos para a reunião, para o closer apresentar alguma coisa muito diferenciada. Meu negócio, meu projeto, minha empresa. Mas na prospecção, se eu tiver alguma coisa que já te motive a vir falar comigo, eu consigo conversão. E isso é uma verdade quando eu estou prospectando, por exemplo, de forma sazonal e, sobretudo, lidando com situações de compliance, por exemplo, né? Situações em que a prospecção coloca você como uma adequação técnica para você continuar no seu mercado, eu converto, né? Porque esse é um benefício absolutamente importante para a sobrevivência do teu negócio. Mas às vezes a sua solução é lúdica, né? Então você não tem isso, pode esperar. E daí vem a falta de senso de urgência, né? Então a gente falou de dor. Os benefícios tem que estar muito claro para você. Gatilhos, eu falo para o nosso pessoal que assim, o gatilho ele vem dessa conversa, desse relacionamento com que você constrói ali de novo falando inglesado, o rapport, né? Então, às vezes o decisor te fala uma coisa que se você tá bem interessado nele, não na tua meta, não para ir para a próxima ligação, sabe? Se você tá interessado nele, você vai falar alguma coisa que conecta, né? Porque gatilho... Escutativa, né? Ele tem muito disso, né? De conectar com você. Não é sobre o meu software, não é sobre a minha empresa, sobre a minha necessidade, é sobre você, né? Alguma coisa eu vou te falar que vai ser o gatilho para você conectar comigo. E falar, pô, legal, eu vou ouvir esses caras, né? E às vezes, eu acho que o mais fraco aí é case de sucesso, porque às vezes eu tô falando para você que eu atendo o seu colega, e aí você fala, pô, não quero estar de fora, deixa eu pelo menos entender esses caras aí, né? Isso funcionou por um tempo, e aí você olha os sites das empresas, nesses posicionamentos institucionais, né? As empresas fazem muito isso, sobretudo as maiores, né? Não, eu atendo os grandes players de mercado. Por um tempo, isso foi uma linha de entrada, né? Não, mas se o meu concorrente tá lá, se aquela empresa grande tá lá, eu tenho que falar com esses caras. E hoje em dia isso não conecta tanto, né? São mais experiências mesmo, tá? Desses 4, assim, a melhor reunião, a que mais converte mesmo, é quando você realmente despertou, entendeu e tratou a dor do cara, né? Porque case de sucesso espera, benefício tem que estar muito claro e gatilho depende muito da qualidade do profissional. Até complementando, já fiz, inclusive, abordagens há um tempo atrás, usando justamente o case como uma tentativa de porta de entrada. E assim, é tiro no pé. Porque dependendo do tamanho dessa empresa, ele vai falar, cara, não conheço essa empresa, é do meu segmento, mas é um porte totalmente diferente do meu, uma situação totalmente não me inspira impressionado, confiança nenhuma, não me achou legal, mas... Exato. Então, assim, é importante que, além de todos esses processos, né, dentro da prospecção que o Hélio comentou, acho que, de novo, a dor, acho que ela é a porta principal. Então, eu tenho conversado com os meus SDRs, com o meu time, com outros SDRs, inclusive, que me buscam para a gente, às vezes, trocar uma ideia, de quando vai fazer uma abordagem, fala um pouco sobre a dor de mercado. Começa ali falando, fulano, eu já atendo algumas empresas do teu mercado, empresas da tua região, né? A gente falou da última vez lá sobre a prospecção em Caracol, então fala sobre isso dentro da tua região, na tua cidade, eu trabalho com a empresa X, Y, Z, a gente já resolveu esse problema, né? Como é que hoje para você é igual para você? Tem as mesmas dores ou não? É diferente, né? Então, escutar muito o que ele tem a dizer, eu acho que isso é um ponto também que é
crucial e principal para que você entenda realmente uma dor que muitas vezes ele está deixando de uma forma explícita, mas existe aquela dor que muitas vezes é implícita, ela tá lá dentro, enraizada, e você prestando atenção, cutucando a ferida, sabe, instigando, questionando, fazendo com que ele coloque para fora esse sentimento, e muitas vezes até realmente no sentimento da fala dele, você consegue ter essa interpretação de que aquilo é realmente um problema para ele. Né? E quando você faz esse tipo de provocação, entende, pô, beleza, isso aqui é um problema, e eu vou jogando coisas ali para ele, para que a gente possa ter essa troca de uma forma mais profunda, ele consiga externalizar essas dores do processo dele, né? Seja comercial, enfim, qual que seja a estrutura que ele precise resolver, fica muito mais fácil para que você traga esse cara para uma reunião de vendas, né? Porque, como ele falou, eu não estou falando sobre o meu produto, mas eu estou ouvindo quais são os seus problemas. E de uma forma muito superficial, eu não preciso dizer como detalhadamente eu vou resolver esse problema, mas que eu tenho uma solução para poder te ajudar, né? Então, é mais ou menos por esse caminho que a gente trata dentro da área de pré-vendas na Zorro. Tem sido muito assertivo para nós, porque são milhares, né, de segmentos, vários tipos de empresas, de diversas regiões, então a gente gosta muito de fazer dessa forma. Mas existem aqueles casos e casos que a gente vai sempre, de novo, personalizar a abordagem, né? Então, Acho que personalizar. esse ponto assim, Crucial, né? Crucial, isso é a melhor palavra. Crucial. E para não ficar na teoria, né? Hélio, mas tá, em relação à minha solução, como que eu desperto esse bate-papo sobre dor? Esse né? é o ponto. Você tem que colocar ali numa lista quais são as dores que você resolve, né? E literalmente Anotar mesmo. Sistema e... Você pode estar vendendo um software, uma consultoria contábil, financeira, jurídica, contabilidade, soluções porta aberta. Você pode estar vendendo o que for. Né? Eu estou falando isso porque são soluções que a gente prospecta hoje na RAS. Né? Se você conhecer a dor que você resolve, você bate papo no mercado, né, através do seu processo de prospecção, levando isso. Eu resolvo essas dores aqui. Eu acho que você tem essas dores. Fala para mim aí. Né? E aí ele vai falar, cara, não tenho dor nenhuma aí não, mas gostei de você, vamos para a reunião, vamos lá. Né? Porque aí tem um outro ponto também que o pessoal confunde muito, que é dor com demanda. Eu não preciso ter uma demanda para gerar uma reunião e uma conversa de qualidade. Você não precisa ter uma demanda para ser um lead qualificado, porque senão a gente detona o conceito de topo, meio e final de funil. Né? O cara que está no topo do funil, ele não tem demanda. Ele pode ter uma dor, mas ele não tem demanda. A demanda é no meio do funil ali, que ele já tem um fornecedor que não está atendendo bem, tem um delayzinho na operação, tem um gap, né? E no final do funil, obviamente, ele tem dor, né? Mas o cara de topo de funil é o cara que mais compra hoje no nosso processo de qualificação da RAS. Do topo ou do meio? Topo. Que topo. não tinha consciência. Que não tinha consciência e demanda, né? Mas ele gostou, ele conectou, ele foi para a reunião, né? Ele engajou com o tema. De novo, eu sou muito contra isso, a colocar lead qualificado apenas com demanda. Né? Porque dor e demanda são coisas diferentes. Isso é importante de pontuar, porque a maioria absoluta das pessoas... Os nossos contratantes chegam na RAS assim, não, eu quero só falar com o cara que está no finalzinho do funil. E quando possível, agora está um pouquinho possível, tá? A gente nem atende. Porque se você não tiver a predisposição de falar com meio e topo de funil, você não entendeu nada de vendas B2B. Vendas B2B é relacionamento, ticket médio alto. Você não vai vender só ali no último. Eu fui comprador né, nessa trajetória toda aí. Ainda deu tempo de eu ser comprador de uma empresa. Tá? Eu tinha meta para receber o que hoje a gente fala SDR. Né? Para receber possíveis parceiros para quando eu precisasse, eu estar ali. Eu tinha uma dor, mas eu não tinha demanda. Então é muito importante isso, audiência. Dor e demanda são coisas diferentes. Você pode ter reuniões espetaculares sem uma demanda ali no momento. Não desqualifique o seu SDR e nem o seu processo de vendas porque o lead não tem uma demanda de momento. Não faça isso. Não faça isso porque você prova que você é um diretor comercial e você não sabe de vendas B2B.
Aí entra muito aquela questão da educação, né? Desse cara. É isso. Ao longo do processo. Ao longo do Exatamente. processo. Mas como é que você faz? Porque imagina que o diretor comercial, o gerente comercial que está ouvindo a gente aqui, ele tem uma determinada demanda por resultado. Tá. E aí o SDR está, ou a etapa de prospecção, ou o próprio vendedor mesmo, fazendo prospecção, e ele está conversando com pessoas que estão muito distantes da tomada de decisão, porque não tem a demanda. Tem a dor, mas não tem a demanda, como você acabou de explicar. Como é que a gente equilibra isso para conseguir entregar os resultados? Mesmo. Aí é muito da estratégia, né? Porque quando você trabalha facilities, 90% dos leads qualificados que você traz para a reunião são contratos que já estão assinados. Todos os seus clientes estão no concorrente. E esse contrato é no mínimo anual, para não falar de 3 anos. Você não vai fazer reunião com ninguém, então? Só porque você está no facilities? Ele não tem condições de comprar hoje, ponto. Essa é a regra do jogo. Porque ele tá no contrato do teu concorrente. Então você vai fechar a tua empresa e não vai fazer prospecção Daqui a nenhuma. 3 anos abro de novo. Entendeu? Então você vai Aí fazer... ele já está em outro contrato, já era, acabou, meu amigo. Você vai fazendo Exato. prospecção para relacionamento, para quando você abrir a concorrência, você tá lá. E 90% das pessoas que trocam os fornecedores, eles trocam por quem chegou primeiro. Quando ele não tinha a demanda. Entendeu? Aí é trabalho de... O pessoal não fala trabalho de formiguinha? Sim. Né? O software, será que é tão diferente, gente? Para você trocar um software hoje de área fiscal de uma empresa, é um processo absolutamente traumático. Ninguém vai ir para uma reunião com você precisando trocar o software na semana seguinte. Isso não existe, gente. Tem ciclos de venda do momento da reunião que nós agendamos, a edição da proposta e a assinatura foi de 2 anos e meio depois. Isso é completamente o contrário do que a pessoa provavelmente está pensando como prospecção, né? Pelo menos as que eu converso. E o que você faz entre identifiquei, capturou essa demanda, vamos chamar assim, mas ele não tem condição de emitir esse pedido, ou não tem como, né? Não é o processo dele. O que faz nesse tempo? Eu sei que o contrato vai vencer daqui a 6 meses. Mas ele já estou no processo comercial. Outra pergunta maravilhosa. Então, toda hora tem pergunta boa aqui, né? Gestão de follow-up, né? Porque se você não tiver uma gestão de follow-up eficiente, você perde mais de 90% do trabalho de prospecção. E a gente fala muito isso com os nossos contratos. O número é expressivo. Não, demais. o número é muito expressivo. Meu Deus. A gente tem histórias de a gente gerar 40 reuniões e a empresa não vender para nenhum deles. A gestão de follow-up era muito ruim. E eles tinham uma postura imediatista. De na primeira reunião não vender, tchau. Entendeu? E tem histórias dentro da própria Haas de que eu tenho uma taxa de conversão de 40%. Mas por quê? Porque a minha entrada não é imediatista, né? A minha entrada é aceitar os leads em topo de funil e eu ter uma gestão de follow muito eficiente até o momento de aparecer a demanda. A Haas ela não faz essa gestão de follow, por exemplo. Né? O nosso contratante ele precisa ter a consciência de uma gestão de follow interna muito não robusta, mas pelo menos organizadinha. A gente ajuda, né? A gente estrutura lá o processo dele, porque se eu fizer a gestão de follow dele, aí eu sou o departamento comercial dele. Não, eu sou a empresa de qualificação. Depois da reunião, aí é com o meu contratante. Né? Muitas vezes isso também não é nenhum problema de processo, né? Às vezes é muito mais cultural. Não, é muito mais cultural, né? Porque se for processo e ferramenta, tá zorro aqui, tá resolvido. Mas é muito mais cultural. O cara vai para reunião, tem que fazer 3 reuniões, então vamos pro próximo. Exato. Aí ele fala da taxa de vendas dele que está comprometida, mas é porque ele não tem, de novo, literatura de vendas B2B. Ele acha que é isso mesmo. Esse ponto é bom porque... Eu queria água, por favor. Por favor. Com muita frequência me perguntam se o ritmo está no caminho certo. Se a minha conversão está no caminho certo. Obrigado. Se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Pensando assim, o gestor que está escutando a gente está falando, mas será que eu estou realmente fazendo o follow-up da maneira correta? Quais são números que, de repente, ele pode olhar e falar, cara,
pô, você roda 39 operações de prospecção simultâneas. O que é conversão para reunião que pode ser considerada boa? O que é fechamento ou, né, conversão daquelas reuniões que pode ser considerada pelo menos que eu estou indo no caminho certo? E se tem algum outro indicador, além desses dois, que ele pode olhar e falar, isso aqui eu estou no caminho certo, ou preciso rever imediatamente, sabe? Toda reunião que a gente gera, a gente pede um feedback imediato, né, para o nosso contratante. A medição que a gente faz é uma boa conversa e uma boa apresentação. Quando é software, é um pouco mais fácil de mensurar isso, porque se você faz a apresentação do software, geralmente 1 horinha ali, já configura a apresentação dos módulos, né, das possibilidades. Quando é uma consultoria, aí a coisa fica um pouco mais lúdica, porque aí você vai mensurar o que você conseguiu falar da tua consultoria e o que o lead de fato conectou com você. Mas a gente sempre fala de qualidade da conversa. É qualidade da conversa. Não tem de 1 a 10, não tem uma medição, a gente não usa isso. A gente ouve o nosso cliente em ele falar para a gente, olha, eu senti que a conversa teve qualidade. A partir daqui, eu começo uma gestão de follow, né? Porque até a gestão de follow, ela precisa ser merecida, né? Para ir para uma conversa de um lead qualificado, nós aqui, o pessoal de prospecção, a gente costuma ser bastante rigorosos, né? Será que você só está curioso? Será que você está testando o mercado? Será que você só está paquerando aqui a Isabela, a Ana, a Amanda? Mas não quer nada sério. Mas não quer nada com nada? Entendeu? Então, é um processo de conduzir o seu processo por meio de perguntas. Entendi. Né? O nosso cliente ele é convidado a se perguntar, você sentiu qualidade nessa conversa? Criou algum compromisso? Entendeu o deadline? Entendeu a dor? Entendeu o contrato que está assinado? O atendimento do concorrente? Se tem qualidade? A partir disso, você constrói ou não um processo de follow-up. Eu vi É muito complexo, gente. Isso é muito complexo. Porque eu vi uma postagem essa semana no LinkedIn, a pessoa falando assim, não faço mais gestão de follow. Opa, eu adoro essas. E o texto do cara tinha algum sentido. Porque dentro do mercado dele, dentro da situação que ele colocou ali, eu também não faria. Porque a gestão de follow, ela precisa ser merecida também. Sim. Né? Isso tem um pouco do que o Lucas trouxe lá no início, que é conectar de forma muito específica. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Se para o seu processo, se a gente falou isso do cliente específico, é um processo de prospecção, vai ser um processo de vendas. Pode ser que o outro vai mudar completamente. Não é a mesma coisa para todo mundo. Exato. Generalizar que talvez seja o maior erro, né? Exato. Não dá para nenhuma ideia de vendas, nenhum método de qualificação. Eu amo spin selling. Situação, problema, implica, negócio, pá. Eu consigo aplicar spin selling em tudo? Não. Não dá para generalizar nem o seu mentor aí, o seu guru, ele vai falar alguma bobagem. Em algum momento, às vezes é rápido, inclusive. Agora, você tem que ir testando, né? E voltando nesse ponto do teste, né, você comentou sobre o processo de qualificação. Muitas vezes, pode ser que no começo da tua operação você vai precisar se basear em spin. Aí daqui a uns 6 meses, já mudou totalmente o perfil, a persona, e você vai precisar readequar. Sim. Né? Mas vou voltar um pouco na pergunta, porque imagino que eu estou escutando e eu estou olhando lá no meu dashboard e falo, poxa, eu estou levando de todas as oportunidades, todas as empresas que de fato eu consigo contato com X%, mas depois que eu falo, para levar para a reunião, para de fato ter a oportunidade de apresentar uma proposta, eu estou conseguindo 10%. Vamos lá. E aí depois desse 10%, 30% eu de fato consigo vender. Dá para usar esses dois números como um mínimo de um guia, se eu estou no caminho certo ou não, ou isso não faz o menor sentido? Não, depois de um tempo dá. Mas o problema é que o tempo, as pessoas acham que 3 meses é tempo. Eu fui ter algumas certezas na Haas depois de 5 anos. Testando tudo que vocês podem imaginar que eu poderia testar
para fazer prospecção para sua Rodando empresa. 40 ao mesmo tempo. É. Opa. Não, Talvez não na época, né? né? Mas sempre rodando alguns bons projetos. Então eu vejo que o pessoal testa muito pouco, né? O pessoal quer respostas muito rápidas. Eu tenho um sonho na Haas, eu não consegui ainda realizar, de não atender projetos de 3 meses. Porque eu acho que é um tempo... Nada. Isso não é tempo, né? No mínimo 6 meses, no mínimo 1 ano. Eu vejo colegas aí no mercado também botando proposta de pré-vendas terceirizada aí de 1 ano. Aí precisa ver, porque às vezes você está usando a terceirização como um teste também para sua empresa e isso depende do seu budget, né? Então você tem que ter uma linha de entrada aceitável. Mas eu acho que a linha de entrada aceitável, mesmo para soluções mais simplistas, é no mínimo 6 meses. Aí você olha a sua taxa de conversa, a sua taxa de emissão de proposta e a sua taxa de fechamento. E de perca também, né? Sim. Porque às vezes você está querendo ser mais caro do que todos os seus concorrentes e não está entregando benefício para isso. Isso você pega Não lá tem nada a no ver com a final. sua prospecção. É lá no final. Entendeu? Entendi. O pessoal me pergunta muito, qual que é a taxa de conversão dos clientes da Haas? Puxa vida, cada empresa tem a sua estratégia. A reunião pode ser um sucesso e ele botar uma política de precificação impraticável. Sim, você falou no início do Hunter e do Farmer, digamos assim, né? E o Lucas trouxe a questão da prospecção, que eu até prometi que ia entregar um pouco dessa prospecção, que ela não é necessariamente ou exclusivamente o cliente que não conhece a empresa. Você também pode fazer isso internamente. Aí a pergunta é para os dois primeiro, para você, nessa questão do perfil, como é que um profissional que tem um perfil mais farmer, vamos chamar assim, consegue ou deve prospectar, e para você, Lucas, depois prospecção dentro de casa e prospecção fora de casa, digamos assim, né? A minha empresa ela é 100% outbound, né? Então, o mais próximo que eu chegaria nessa ideia é prospectar para uma base já conquistada e apresentar novas facetas da tua solução, né? Porque a prospecção que a gente vende hoje é para conquistar novos clientes, é para abrir novos mercados, é para fazer um teste, uma pesquisa de recepção de mercado e para apresentar novas situações do seu produto, da sua solução. Tem uma empresa que a gente atende que tem, sei lá, 40 verticais de negócios. Nossa. Entendeu? Então, de tempos em tempos, eles fazem campanhas para apresentar boa Que parte... o cliente com certeza não conhece. Que É o ele- mesmo cliente que é o potencial mesmo- compra os 40? Não conhece. Talvez não conhece. Talvez ele não compre os 40, mas ele pode comprar 5, 6. Né? A Zorro mesmo é uma situação... pouco dessa Tem um natureza. pouco disso, né? Então, de minha parte, é isso. Eu procuro a Haas só para conquistar novos mercados? Não. Né? A gente já fez prospecção quase que como uma retenção, né? Mas é isso. O processo de prospecção outbound ele pode ser usado para diferentes intuitos, né? É o que eu quero dizer. E nesse caso da prospecção, vamos chamar ela de dentro de casa, né? Da natureza que você trouxe. Como é que funciona e quais os resultados? Legal. Bom, hoje nós temos uma pessoa específica que faz esse trabalho de prospecção interna, né? Então, nós temos hoje os nossos clientes que assinam, né? Por exemplo, eu vou contratar um Zorro CRM da vida. E aí, a partir dele, eu conheço outras ferramentas, ou eu tenho outras possibilidades, né? Ele vai testando as soluções. E esse SDR, que é voltado para contas ativas, ele faz a abordagem a partir dessa levantada de mão para outras ferramentas. Também a gente tem a possibilidade de você ter ali uma grande conta que está usando uma ferramenta só do teu produto, né, da tua empresa, e eu falo, opa, nessa conversa com o meu consultor de vendas, ele comentou que ele também precisa, talvez, resolver esse problema, mas não é agora. Então, assim, é importante, sempre importante, né, ter esse feedback, como o Hélio comentou, do time de vendas também,
para o time de pré-vendas, para o pós-venda, para poder entender qual é o melhor momento para poder retomar esse contato com esse cliente que já está ali dentro da minha carteira. E trabalhar muito, o que a gente tem feito, trabalhar muito essa frente de indicações. Então, se eu estou falando com um cara que ele gostou da minha ferramenta, ele comprou comigo, cara, quais são as empresas que você acha, né, que são parceiras tuas, que de repente faz sentido ter a Zorra aí dentro, ou a minha solução aí dentro, né, a minha consultoria aí dentro. Então, e é muito bacana que essa questão das indicações, você tem uma porta de entrada muito mais fácil, né, para poder trazer mais uma conta para dentro de casa. Então, assim, e de novo, adaptar essa abordagem, adaptar a forma de contato, né? Adaptar. É muito importante que você faça esses testes de abordagem, de condução. O processo de qualificação já não vai ser o mesmo, né? Não. Então, tudo isso ele precisa ser entendido, testado, pivotado, e aí ver se faz sentido ou não e como é que você vai conduzir isso dentro de casa. Isso me chamou muita atenção porque, em tese, o cliente conhece muito mais, já deu o voto de confiança, fez a primeira compra, então já é um processo que pode ser mais rápido, vamos botar assim, né? Respeitando os prazos. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção e a gente falou, ó, com o tempo, dá para ir mensurando ali se eu estou no caminho certo. Beleza. Vamos supor que a gente identificou que não está indo no caminho certo. Como é que corrige a rota? Como é que eu faço as modificações necessárias para, poxa, minha conversão estava 10% aqui em conversa e aí eu entendi que não está legal, porque a gente falou aqui em 10%, vamos lá, como um benchmark muito raso ainda, mas eu estou com 2% aqui, estou com 1%, estou falando com um monte de gente, a conta não está fechando lá. Como é que eu modifico isso e onde é que eu olho, né? Se você puder dar uma dica aí, até um caso prático mesmo, que provavelmente você já passou por isso algumas vezes. Já. Quando nós passamos por isso, que precisava de uma mudança brusca em todo o processo, mais de 60% das vezes era porque a solução era commodity, né? E aí a conexão do pessoal de prospecção com o pessoal de produto, de marketing, nesse momento faz diferença, né? Porque é o nosso grande desafio hoje na Haas. Se a Amanda vier aqui, a minha sócia, Gilberto, eles vão falar a mesma coisa, né? É a gente ter que se virar com soluções que não apresentam nenhum diferencial competitivo. Mais de 60%, eu falo isso com muita tranquilidade. Quando a gente não estava conseguindo mesmo converter, é porque não tinha diferencial para converter, né? Tudo igual. Uma abordagem muito boa para uma solução que tem no mercado aí e é interessante porque as soluções elas são parecidas mesmo, né? Você tem que procurar com o teu pessoal de produto uma coisa que é muito difícil, que é tentar se desapaixonar pelo teu produto. Né? O pessoal de produto sai de lá eles saem muito apaixonados. E aí quando o pessoal de prospecção vem e fala, cara, não estou conseguindo infiltração no mercado, é um absurdo. Porque aí o pessoal fala assim, como assim o mercado não quer falar comigo? Olha esse produto. Né? Olha que maravilha. Então eu acho que um caminho é tentar se desapaixonar um pouquinho. Né? Talvez... Você está contando, eu estou lembrando um caso, como consultor, né? Uma empresa me procurou para ajudar a estruturar uma campanha de prospecção. Na hora que eles me explicaram a dificuldade, eu falei, gente, essa é a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, como não consegue? Não, eu ajudo isso aí, não, tá tranquilo, isso é fácil. Por quê? Mesmo não sendo a minha área de competência específica. Porque a proposta era oferecer uma viagem gratuita para a pessoa vir ao Brasil, passar uma semana aqui e nessa semana participar de uma feira de negócios, mas ter almoço, hotel pago, jantar, o avião de primeira classe. Quando eu olhei aquilo, para mim, eu falei, nossa, eu ia para a China, fácil, eu ia para qualquer lugar para fazer. E aí usei o meu critério para tomar a decisão de falar que era fácil. Só desconsiderei a sua primeira direção, que é o tomador de decisão lá do outro lado. Para aquela pessoa, aquilo não era lá tão interessante. E aí eu comecei a abordar as pessoas, algumas do meu convívio mais próximo, e ela falou, não, Márcio, obrigado. Eu falei, como não? Como não? Como não? É maravilhoso. Ele, não, cara, olha só, tá em cima da hora. Aí começou a listar as objeções. Eu falei, esqueci de combinar com a zaga, como dizia Garrincha, né?
Analogia com futebol, né? Sim. O pessoal tá fazendo... Eu sou corintiano, né? Então eu posso falar. Eu posso falar. Eu falo do meu time, tá? Ah, ok, então tá. O pessoal tá fazendo festa. Uau! Memphis Depay. Mas precisava combinar com São Paulo lá. Entendeu? Perdeu. E vai ter que combinar com todas as outras equipes aí pra gente não cair. É a mesma coisa. Né? Eu deixaria essa dica. Sim, né? sim. Porque nesse processo, o que acontece? Tem STR sendo mandado embora, né? Tem equipes sendo desfeitas, tem bons projetos sendo desfeitos, tem empresas de prospecção, como a minha, por exemplo. Ah, esses caras não prestam. Entendeu? O pessoal fala isso, né? Quando está descontente ali, né? Mas quando você vai ver a solução, e aí você me pergunta, mas Hélio, tá bom, a minha solução não tem diferencial. Me ajuda. Me ajuda, eu não tenho diferencial. Eu sei que se eu te conquistar como cliente, você não vai sair mais da minha base. Mas diferencial de entrada eu não tenho. É impossível te atender? Não. Mas se eu tinha que falar com 2.000 empresas para te gerar 40 reuniões, eu vou ter que falar com 5.000 empresas. 10.000 empresas. Eu vou ter que aumentar muito a minha volumetria. De automação, então, nem se fala. Sim, porque se no telefone que tem o ser humano já é difícil o cara difícil. perceber, numa mensagem que vai para Deus e o mundo igual, aí Então, buscar diferencial competitivo real. Equipe altamente treinada, não é diferencial competitivo. E aí é legal esse pilar que você traz, porque isso, em tese ou no imaginário coletivo, isso não está dentro de prospecção. Isso está lá em produto. É a coisa do marketing. Bota lá, do outro lado, e aí agora a gente começa a... Mas a gente juntar, conecta, porque é a mesma né? coisa. Porque é tudo a mesma coisa. Sim. Né? Por que o pessoal de prospecção é um mundo apartado de produto? Gente, não é. Por que o pessoal de vendas é um mundo apartado do marketing? Não é. Tem empresas de marketing contratando o meu processo de pré-vendas, de prospecção. Para eles. Para própria... o desenho de marketing deles, né? Porque prospecção é dados, né? Sim. Marketing é dados. Quando você falou a perda lá no final, ela retroalimentando o processo. Então é isso. tudo a mesma coisa, gente. Sim, Tudo a mesma gente coisa. está encaminhando para o final. E aí, no final do episódio, você já está acostumado, já viu isso outras vezes, a gente pergunta para as pessoas darem 3 passos práticos. Né? E agora vai contextualizar um pouco. Imagina um cenário onde você foi contratado para melhorar o processo de prospecção, a empresa tem um desafio específico, e você tem pouco tempo. Eu já percebi que tempo é uma restrição que você não gosta. Então é ela que eu vou colocar na mesa. Se você tivesse pouco tempo e 3 ações só para tomar, por onde que você começa? Ações que um gestor que está ouvindo a gente fala, beleza, eu vou começar por aqui para melhorar um pouco as coisas aqui na minha operação. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software para gestão do relacionamento com o cliente, com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos. A escolha ideal para líderes de vendas que querem ter mais eficiência e processos mais inteligentes. Acesse zorro.com/CRM e saiba mais. Olha, não onerar a sua operação já é uma decisão bem importante, né? Porque a descontinuidade de projetos de outbound ou de vendas de um modo geral tem muito a ver com o CAC, né? Sim. Então, se você consegue equilibrar essas contas aí, é uma decisão importante. A terceirização passa muito por isso, né? Porque, sem dúvida, eu te entrego hoje uma operação robusta, com um ticket médio menor do que se você for internalizar, pelo menos nesse momento. No curto prazo. No curto prazo, tá? E você não precisa terceirizar a vida inteira, você pode terceirizar por um tempo. E aí depois você internaliza o seu processo, inclusive a gente ajuda nisso, tá? A segunda grande ação e aí eu vou... O pessoal vai falar assim, o Hélio tá puxando sardinha, mas não tem como fazer nada sem um carinha desse aqui, ó. Tá? A cultura. Vamos falar de cultura, né? Para não falar, eu tenho que contratar então a Zorro para, né? Para vender meu negócio? Não, uma cultura de pelo menos coleta de dados, né? Ali para você observar a sua operação,
né? A falta de observação da sua operação faz com que você erre o tempo todo, no médio, no curto, no longo prazo. E siga errando e vai embora. E vai errando. Se você conseguir pegar um CRM por perto ali para ir organizando essas coisas, é bem importante, né? E a terceira coisa, gente, olha, pega para fazer, sabe? Porque a Haas ela é muito observadora nesse sentido, né? Você está terceirizando um projeto ou um problema? Entendeu? Geralmente, quando você está terceirizando um problema, você nunca foi para a linha de frente, você nunca testou o seu produto, você nunca testou a percepção de mercado, você nunca testou. Você só está ali com um budget e terceirizando esse problema para os outros, né? Então, quando você pega o processo para fazer mesmo, você percebe as coisas. Você percebe as coisas. Muitas vezes a Haas ela deu devolutivas, né, de projetos que a gente rodou e a empresa não aceitou bem. Depois de 6 meses, pô, cara, aquilo lá que você me falou, a gente pegou para fazer isso mesmo. Entendeu? Vamos resolver junto aqui. Porque, na real, eles nunca tinham entrado Nunca em contato tinham, com o cliente e, de fato, pegado a Nunca informação. pegou para fazer mesmo. Eu li uma frase outro dia que eu gostei, que é pensar sobre fazer não é fazer. Não é fazer. Empurrar para outro fazer não é fazer. Só fazer é fazer. Então o cara não bota a mão, ele não sabe como é que funciona. O primeiro SDR da minha empresa sou eu. Você terceiriza lá comigo, eu vou pro telefone. Entendeu? Eu, o Gilberto, a Amanda. Aí a gente sente algumas coisas, 10, 20 abordagens ali, aí a gente solta pra galera. E aí fica complicado, porque a minha galera fala assim, tô com dificuldade aqui. É mesmo? Como é que você tá fazendo? Tô fazendo, tá fazendo errado. Eu já fiz. Mas porque eu já fiz. Eu já testei essa abordagem. E eu faço exatamente isso. Quando a galera de pré-vendas começa a falar, mas tá difícil, não consigo conectar, não sei. Eu vou lá e pego uns 3, 4 leads da base deles, faço uma prospecção, faço a abordagem ali também. Daqui eu consegui tirar tantos agendamentos, cara. E aí? Então a gente vai trabalhando. Vamos, não, acho que dá. Mas assim, é uma prática legal, assim, né? Você entender o que tá acontecendo do outro lado. Sim. Saber se tá dando certo ou não e quais são os problemas que estão acontecendo. E aí você ter essa noção, né? Você ter a sua própria perspectiva sobre aquilo, né? Sim. E o ponto aí também é o líder não ser aquele cara que, tá vendo? Eu sei fazer e você não sabe. E muito mais é possível, eu te ajudo. Por esse caminho caminhar. aqui, vamos fazer juntos, né? E aí, Lucas, eu quero que você responda a mesma coisa, 3 passos para operação. E aí, pensando em uma prospecção mais para base. A empresa tem 3 ou 4, 5 produtos, 90% dos clientes consomem um. Como é que a gente faz para dar esse start? Porque isso também é prospecção, né? Legal. Eu acho que vai muito pela linha do que o Hélio veio trazendo, né? O ponto principal, né? Que é o diferencial. Então, eu acho que isso, acima de tudo, é o que todo mundo precisa ter e precisa ter muito claro qual é o seu diferencial de mercado, qual que é o diferencial competitivo, né? É produto, é funcionalidade, são valores, né? Então, isso são pontos que tem que ter muito claro para que eu possa apresentar no meio de uma conversa. O feedback do time de vendas, então, se eu estou trabalhando com pessoas que já estão na minha base, contratadas, então é legal ter esse feedback do time de vendas. E você ter, né, uma ferramenta de CRM muito bem preenchida, com todas as informações necessárias, isso facilita muito lá na frente. Tanto para fazer esse pós-venda, né, esse cross-sell dentro da base, mas principalmente para que você possa fazer um resgate de uma base. Então, eu peguei aqui, sei lá, de janeiro a junho, julho, eu trabalhei tantos 1000 leads aqui e todos eles foram dados lost, né? Mas por quê? Foi o momento, né? Qual foi o motivo desse loss ali que você deu, né? Qual foi o motivo da perda dessa negociação? Você volta nessa mesma. Volta nessas informações, entende muito dessas informações. Pode ser que seja falta de uma funcionalidade que você desenvolveu em cima desse motivo de loss. E aí junta aquilo que você estava comentando de ser uma fonte excelente de informação para marketing e para produto. Por isso uma das coisas que depois que eu vim para a Zorro e tive o conhecimento da grandiosidade, por exemplo, que é ter um CRM e a grande importância disso, né? Que até então a gente é muito focado só naquele produto que eu estou vendendo. Sim. E é isso aí. Então aqui eu consigo ter uma noção melhor de como um ecossistema
totalmente integrado com outras soluções, ela pode ajudar num pós-venda, pode ajudar num resgate, pode ajudar no time de marketing, né? Então é muito importante que você tenha, assim, um CRM muito bem preenchido, um CRM com todas as informações mapeadas, porque isso vai ajudar em todas as outras partes da sua empresa, no pós-venda, da entrada do cliente até o fechamento, pós-venda e por aí vai. Quando vocês estão falando, eu estou pensando em todos os Lost que eu dei esse ano, para voltar neles a partir deste momento, porque tem muita aula ali. Lucas, muito obrigado, cara, pela participação. Quem quiser conhecer seu podcast, conhecer mais o seu trabalho também, onde é que te acha? Legal, pode me achar no LinkedIn, como Lucas Axel mesmo. Faz um tempo que eu não posto nada, mas juro que eu vou voltar a postar algumas coisas. A gente tem também o podcast do Leadcast, que é um podcast onde a gente fala justamente sobre a área de pré-vendas, né? Sobre prospecção, sobre abordagem, sobre condução. A gente fala com líderes, como, por exemplo, a gente falou muito sobre terceirização de pré-venda junto com o Hélio, né? Alguns conteúdos que a gente já fez juntos. Enfim, então é um conteúdo muito bacana. Se você está interessado em contratar alguma solução da Zorro ou conhecer nossos produtos, por favor, entre também em contato comigo pelas redes sociais ou no nosso site. Eu tenho um time de pré-venda incrível que está lá disponível para poder atender vocês. Vale até citar que ouviu no podcast para valorizar a casa. Com certeza, com certeza. E detalhe, né? O Hélio comentou sobre essa questão do ecossistema. Agora, final do ano, nós vamos ter o Summit, né? CRM Summit, que é um evento justamente para fortalecer o ecossistema de CRM. Então, sintam-se convidados a comparecer, a estarem presentes. Mais informações a gente tem aí o LinkedIn da Zorro com todas as informações. Vai provavelmente aparecer aqui embaixo. Hélio, por favor, primeiro, obrigado, cara, pela participação e pela aula, né? Você trouxe alguns pontos aqui que depois eu vou esmiuçar bastante, porque eles são muito sofisticados. Obrigado pela participação e quem quiser te conhecer mais, como é que faz? Haas Prospecção Corporativa, do Google, chega no nosso site. No LinkedIn eu escrevo todo dia, Hélio Lima. Então todo dia tem um texto lá falando de prospecção, outbound, pré-vendas. Nosso Instagram, Haas Prospecção, né? E no YouTube também a gente tem alguns vídeos lá, eu não consigo postar toda semana, mas sempre tem alguma coisa ali que ou eu, ou a Amanda, ou o Gilberto, a gente está ali trazendo de conteúdo, né? E obrigado pela oportunidade, sempre é tão bom assim falar sobre isso, né? No final das contas, é a nossa vida, né, que a gente coloca aqui, né? O que a gente acredita, o que a gente gosta, o que a gente pulveriza de ideias aí no mercado, para os nossos contratantes, para os nossos colaboradores. O pessoal vai assistir depois lá, mas eles estão lá prospectando. Então, a gente só traz aqui o que a gente acredita mesmo, né? E o que eu achei mais, assim, já fazendo o jabá, né, o fato de você ter uma operação com múltiplas processos rodando ao mesmo tempo, isso dá uma perspectiva de dados muito interessante. Até o cuidado de não falar 10% tá bom ou 5% tá ruim, porque isso é muito genérico, né? E muita gente está nessa camada de superficialidade que é um problema. É muita frase de impacto, né? Exatamente. Sem contextualização nenhuma. Muita headline. Você que gosta de inglês? Então, obrigado, gente. Foi muito legal. Estarei lá no Summit, né? Ótimo. Prestigiando vocês e obrigado mais uma vez aí por acreditar no nosso trabalho. Show, foi um prazer. Para você que acompanhou até agora, aposto que você ficou fascinado com as informações, assim como eu. Então, a gente se vê num próximo episódio. Um abraço. Até a próxima.